Fala meu cara, aqui é o Yuri, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, de uma vez por todas, você vai aprender storytelling. Você vai aprender e já vai sair daqui com uma estrutura que você pode aplicar em qualquer história que você tenha ou que você crie, seja uma apresentação pessoal sua, alguma coisa que você já viveu ali, alguma coisa que você quer criar para vender ali, para apresentar um produto, qualquer coisa. Você tem um público e tem alguém falando. Se essa pessoa domina o storytelling, essa pessoa consegue manter a atenção daquele público ali retida para que consiga apresentar a sua história, né? Aquilo ali que ela vivenciou ou que ela trouxe para apresentar, de uma forma que aquele público fique ali observando e querendo saber mais até chegar ao desfecho dessa história. E isso é bacana, porque o storytelling, eu trouxe um vídeo anterior falando sobre a importância do storytelling. Mas nesse aqui já é para trazer uma estrutura pronta para você aplicar e te ensinar sobre isso. O storytelling, ele faz o diferencial. Quando você vai apresentar um produto, se apresentar, contar algo que aconteceu, ele participa como da persuasão como uma técnica de persuasão, o storytelling. Assim como o rapport, como as outras técnicas, né, reciprocidade e tal, o storytelling ele é uma maneira que você pode reter a atenção do público que você está se comunicando. E isso é bacana que você tenha já em mente, para que você tenha dentro de uma estrutura a aplicação, mesmo que na sua cabeça ali, você aprende essa estrutura. E toda comunicação, em toda comunicação você já vai jogando essa estrutura dentro, jogando a história dentro dessa estrutura. Até que chega uma hora que você já faz isso de uma forma natural. Você pode sim fazer uma história formal ali dentro da estrutura certinho, ou então em situações de comunicação que você precise ser persuasivo ali, né, para vender, para influenciar, você já joga aquilo que você está falando dentro dessa estrutura. E o legal é que o storytelling ele tem toda uma contextualização, né? Não é uma coisa do nada, ele tem um porquê. Tem uma pegada ali da psicologia, né? Psicologia social, tem uma pegada da neurociência, uma pegada da própria literatura ali. E isso tudo junto ali, dentro de uma estrutura que você possa elaborar qualquer história e jogar ali, isso ajuda você a se comunicar melhor e aprender atenção. Essa estrutura em específico que eu vou apresentar agora, eu já vou jogar aqui na tela, é legal que você anote aí de alguma forma e já pegue e crie alguma história, ou pegue alguma história que você tenha, ou até alguma coisa de, você quer uma carta de apresentação, falar sobre você, sobre o que você viveu, seja aspecto profissional ou pessoal, sobre o seu produto. Você criou alguma coisa, você quer apresentar alguém? Joga dentro disso aí também. Qualquer coisa, cara, você pode fazer isso. Hoje eu trouxe em específico uma história mesmo, um exemplo que eu vou jogar aí na tela. Então você anota para já pegar como funciona essa estrutura. Mas em um outro vídeo eu vou trazer sobre produto. Exemplo, uma nova ideia, um novo produto. Dá para jogar também. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal que teremos mais vídeos sobre isso. E essa estrutura que eu trouxe aí que eu vou apresentar é baseada nas aulas do professor Charlie Thornton da Universidade de Northwestern, um curso específico que eu fiz da área de influência através de histórias, do storytelling. E é bacana que você aproveite essa oportunidade aí e anote essa sequência, essa estrutura, né? E tente jogar as suas histórias dentro desse modo de sequência. Seja uma história que você cria agora ou seja uma história que você já tenha. Então essa estrutura aqui tem ali, começando com a manchete, né, que seria o título, né, headline, no caso manchete, para dizer que o título tem que ser algo bem chamativo, algo impactante, que prenda a atenção do público, né, que torne aquela história ali algo interessante, né? Responde a pergunta sobre o que é história, né? Qual é a ideia central da narrativa? É o porquê da história, né? O que é aquela história ali? Você vai apresentar no título, que tem que ser chamativo, tem que chamar atenção, para prender a atenção ali desde o início.
Desde a primeira frase, né, que é o título. O plano de fundo é o contexto da história, né, ou declaração de desafio. Você tem um desafio ali, um background, e isso, toda história tem um contexto. E esse contexto é o desafio que a história quer resolver, é o que a história quer responder, resolver. Explica o problema ou o contexto que precisa ser resolvido. Responde ao porquê essa história importa. Nunca pule o porquê, é importante. Não pule o porquê da história. Ele cria o contexto e engaja o público. Senão fica uma história sem pé nem cabeça, sem motivo. Ele é o motivo da história. Mensagem de oportunidade, terceiro tópico aqui. Mostra o que pode ser feito para resolver o problema. É a possibilidade de mudança ou inovação diante do desafio. É a solução. A solução daquela história ali. É o que acontece para resolver aquele plano de fundo. Aquela declaração de desafio. É o que está sendo resolvido. No momento, é nessa mensagem de oportunidade que você apresenta. A gente vai ver um exemplo já já. Mensagem-chave ou pilares da história. São os principais elementos ou etapas que sustentam a solução proposta. Normalmente, 3 pontos-chave são suficientes e ideais para não confundir a audiência. São mensagens que a gente vai passando para reforçar a oportunidade ali da história. Depois da mensagem de oportunidade, você começa a criar mensagens pilares, né? Pilares da história. Pontos-chaves que vão explicando o que vai acontecendo. Você não pode ter muito isso aí, você não pode ter muitas mensagens-chave para não confundir a audiência, senão você se perde. São pequenas mensagens após essa mensagem da oportunidade ali, a gente vai ver exemplo disso, que vão resolvendo a história e vão dando um sentido àquele problema que a gente encontrou lá atrás, ao plano de fundo. Beleza? Então aí no final a gente tem a recompensa ou a resolução. Isso tudo aqui antes, né, trabalhou para que ocorresse a recompensa, que são os benefícios claros e diretos para que as partes envolvidas, né, para as partes envolvidas. Aponta como todos ganham com essa solução. Geralmente é o desfecho da história, né? É a resolução daquilo ali, daquele problema que vem desde o título, que vem explicando, prendendo a atenção, passando pelo plano de fundo, que vai contextualizar, passa pelas mensagens de oportunidade, depois mensagens chaves, que são mensagens menores e mais diretas ali, explicando cada fase até que chegue a recompensa ou resolução. Nós vamos ver um exemplo de história com essa estrutura, para você entender como que funciona isso, e tentar aplicar nas suas próximas histórias. Seja uma apresentação que você esteja fazendo, tem exemplo também para apresentação de uma nova ideia. Eu pretendo trazer um vídeo só falando sobre uma estrutura dessa para uma apresentação de uma nova ideia, de um novo produto, alguma coisa assim, ou de uma ideia que você quer apresentar alguém, você apresenta dentro desse contexto. Não necessariamente só história, mas também você pode colocar novas ideias. Existe essa possibilidade também. Mas para esse vídeo aqui, nós vamos ver essa aplicação aqui, né, dessa estrutura aqui para uma história. Então a gente começa com essa nova história, né, que é a Ponte Invisível. Uma história criada aqui dentro dessa estrutura de storytelling. Coloquei como tema persuasão e influência, né? Vamos lá. Começa com a manchete. A manchete seria o título, né? O porquê da história. A primeira coisa que vai impactar e chamar a atenção. Coloquei aqui, dentro da estrutura que a gente estava comentando lá atrás, a história de como um jovem aprendiz construiu uma ponte sem tijolos e mudou o destino de uma vila inteira. O que acaba impactando aqui? Uma ponte sem tijolos, ou seja, uma ponte que não é concreta, né? Não é visível, uma ponte invisível, até pelo título. O título, junto com a manchete ali, né? Tudo junto, impactou logo de cara, uma ponte invisível. Como que o cara fez uma ponte invisível? E isso acaba prendendo, de alguma forma prende a atenção. Essa é a sacada, entendeu? Prender a atenção logo de cara. E aí eu começo com um plano de fundo, é o desafio que eu tenho que resolver. Aí conta a história ali. Na pequena vila de Elória, 2 comunidades viviam separadas por um rio. Os do lado sul e os do lado norte. Ou seja, começou ali o primeiro desafio. 2 comunidades separadas. Eu estou dando o contexto, o plano de fundo.
né? O desafio que eu tenho que resolver. Durante anos, os líderes das duas margens se recusaram a conversar. Cada lado acreditava que o outro era arrogante, injusto e desleal. As trocas comerciais haviam parado, o medo e a desconfiança cresceram e o pior, ninguém se arriscava mais a atravessar o velho barco de cordas que ligava os dois lados. Você tinha um problema, um desafio que você tinha que resolver, que seria a comunicação entre esses dois lados, entre essas duas comunidades que viviam separadas por um rio. E o jovem, né, resolveu com uma ponte invisível. Como isso? Ainda estou aprendendo a atenção dentro daquela estrutura. Aí vem a oportunidade, que é a terceira parte, né, daquela estrutura. Um jovem chamado Kael, aprendiz do ancião da vila, acreditava que uma ponte poderia unir os dois povos, ou seja, uma possibilidade está sendo apresentada, é uma oportunidade. Mas não uma ponte de madeira ou pedra. Ele queria construir uma ponte feita de palavras, empatia e escuta. Uma possibilidade que eu estou inserindo nesse contexto. Após o contexto, eu já insiro essa oportunidade. Dentro de toda essa ideia, de todo esse problema que está acontecendo, eu vi uma saída, entendeu? Então, essa saída é importante que seja destacada bem claramente para que a pessoa entenda que existe algo sendo resolvido na história e que uma hora vai dar resultado. A pessoa fica pensando, pô, como? Beleza, será que isso vai funcionar? Aí vem aqui para as mensagens chaves. 3 pilares de solução. Eu começo a apresentar novos elementos na história, na estrutura, que vão dar suporte ao elemento 3, a oportunidade. Beleza, como que ele vai fazer isso? Primeira parte, escutou antes de falar, entendeu? É a primeira possibilidade, o primeiro pilar que está sendo apresentado. Escutou antes de falar. Kael passou semanas ouvindo histórias de ambos os lados. Não julgava, só fazia perguntas. Ele aprendeu que o medo vinha de mágoas antigas, mas também de mal entendidos. Criou identificação emocional, já é o segundo. Ao contar uma história real de uma criança do lado sul que salvaram um idoso do lado norte em uma enchente, Kael fez todos lembrarem de sua humanidade comum. E o terceiro fez as pessoas se sentirem parte da solução. Em vez de sugerir o que deveriam fazer, perguntou o que vocês gostariam que seus filhos herdassem, medo ou confiança, e deixou que as próprias pessoas respondessem. Ou seja, ele começou a apresentar novas oportunidades. Eu posso passar de 3, botar outras soluções? Posso, mas é interessante manter um resumo, né, nessas mensagens chaves que vão solucionar a oportunidade, né, que surgiu lá daquele desafio. Beleza, então. E aí a gente chega na recompensa. Aquilo funcionou? É agora que a gente explica. Aos poucos, os moradores começaram a se reunir novamente, o barco voltou a navegar, as trocas foram retomadas, e embora nenhuma ponte física tenha sido construída, uma ponte invisível havia surgido, feita de diálogo, respeito e conexão. Então funcionou. Tudo aquilo ali que ele tentou fazer, agora tem um desfecho, tem uma resolução. Ele conseguiu resolver com aquelas 3 mensagens anteriores, que são os pilares. Eu estou trabalhando dentro daquela estrutura que a gente viu. Então no final ali, Kael não foi o herói por convencer, foi o herói por influenciar com intenção e propósito. Então beleza, ele conseguiu resolver, né? No final aqui mostrou a resolução, né? Como que ele resolveu? Mostrou toda a caminhada de Kael, né, até o momento que ele conseguiu solucionar aquele desafio que ele encontrou lá no começo. Então eu peguei uma história criada e distribuí dentro de uma estrutura que eu posso colocar qualquer tipo de história. Uma dica para você treinar é que você pegue alguma história pequena e conhecida que você já conheça, ou que você crie sua própria história. É bacana isso. Cria a história de como você resolveu algum problema no emprego que você estava, em uma empresa ou da sua vida. E alguma história fictícia mesmo. Cria uma história dentro dessa estrutura que a gente está estudando. É uma dica aí para você. Com essa estrutura aí você consegue fazer com que qualquer história fique mais persuasiva e consiga influenciar melhor as pessoas que estão ouvindo, lendo as suas explicações ou a sua história. E num próximo vídeo eu pretendo trazer uma apresentação de um produto, de uma ideia, dentro dessa estrutura aí. Eu acho que vai ser bem útil para muita gente que está empreendendo ou que quer vender alguma coisa e tal. Eu acho bacana.
Um abraço, até o próximo vídeo, seja mais estratégico.